Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química. Em específico, galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da lei de Dalton. Essa daqui é mais uma aula da série referente às leis ponderais, tudo bem? Vale destacar que dessa série, esta é a terceira aula, sendo que a primeira nós já falamos a respeito das leis de Lavoisier, na verdade, lei de Lavoisier, sobre a lei de Proust, e uma era complemento da outra, e agora nós vamos chegar na última aula da nossa série das leis ponderais, que é a lei de Dalton. E como eu falei para vocês, eu deixei a lei de Dalton por último, porque ela é a mais diferente em relação às outras duas. Lei de Lavoisier e lei de Proust, principalmente em relação à lei de Proust, veio para complementar a primeira lei da química, tá bom? Que é a lei de conservação de massa de Lavoisier. Essa lei de Dalton, ela rege as reações químicas, assim como as outras, tá bom? Só que, em específico, ela tenta determinar para nós as formulações que nós teremos ao longo de uma reação química. Determinação de fórmula. Então, nós vamos precisar aí de um ganchinho a respeito lá do NOx, determinação de fórmula, tombamento de carga e reunir aí com mais alguns conceitos importantes que traduz a lei de Dalton para nós, tudo bem? Então, acompanhe comigo mais esta videoaula de Química. Bom, pessoal, como eu acabei de falar para vocês, dessa série, em relação às leis ponderais, nós temos três. Conversamos já sobre duas. A primeira foi Lavoisier, que fala que a massa de um sistema ela deve permanecer constante, desde que a reação seja feita em um recipiente fechado. Tudo bem? Já a lei de Proust, também conhecida como lei das proporções definidas, afirma para nós que quando você tem uma reação que segue uma proporção definida, nós temos uma constante, lei das constantes, em que a mesma proporção deve ser seguida para todos dentro de uma reação química quando nós temos reagentes e produtos, ok? E agora nós vamos estudar lei de Dalton, este grande estudioso aí da época, tá bom? E vale destacar, pessoal, que esta lei que nós vamos estudar agora não foi a única lei proposta por Dalton, tá bom? Vale destacar que os trabalhos de Dalton vêm sendo desenvolvidos desde a época em que ele tentou propor um modelo atômico. Vale lembrar que ele foi o primeiro cientista que foi para o laboratório comprovar teses da época e observações, e através de experimentos ele chegou a algumas conclusões em relação ao átomo e o modelo atômico dele ficou conhecido como modelo atômico bola de bilhar. Para ele, os átomos seriam indivisível, indestrutível, maciço, esférico e sem carga. E através dessas conclusões que ele determinou a respeito do seu modelo atômico, serviu como base para as leis ponderais, tudo bem? Inclusive a sua própria lei, que é uma das leis ponderais que nós vamos seguir. Vale destacar também que a lei de Lavoisier ela foi totalmente embasada nos conceitos de Dalton, tudo bem? Dalton já tinha proposto um modelo atômico. E aí, é claro que essas leis elas foram sofrendo diversas e constantes modificações ao longo de que a ciência fosse evoluindo e fosse conseguindo explicar para nós questionamentos que antes não seria possível. Já conversamos e sabemos que toda vez que um fenômeno, né, toda vez que uma teoria, melhor dizendo, não consegue explicar um fenômeno, não consegue dar respostas para algum questionamento ou prever algumas coisas futuras, essa teoria geralmente é abandonada, mas ela serve como base para conseguir determinar uma teoria melhor, tudo bem? Então foi isso que aconteceu com as leis ponderais, até chegar na última, que é a lei de Dalton, que nós vamos seguir hoje. Vocês sabem que todas essas leis que regem as reações químicas determinam algumas regras que as reações precisam cumprir, não é? Precisam seguir ao pé da letra, podemos dizer assim, para que dê certo. Quando nós temos uma reação química, se nós fazemos ela de qualquer jeito, você pode chegar em produtos indesejáveis, e além de serem indesejáveis, nós estamos falando aí de uma reação química, pode ser produtos extremamente perigosos. Ou, para falar mesmo a verdade, essas reações químicas, esses cálculos estequiométricos, essas leis ponderais, elas existem justamente para que nós possamos prever aquilo que nós vamos produzir
conseguir calcular a quantidade que nós vamos produzir, certo? Para que não tenha aí um desperdício, principalmente se tratando aí de indústrias químicas, em que envolve tempo, dinheiro, produção, mão de obra, tudo bem? Então, é um link aí que nós temos que fazer com o nosso dia a dia. Para isso que existem esses cálculos estequiométricos, prever o que está fazendo e ainda as quantidades devidas. Agora, o que define uma reação química é uma mudança, é um rearranjo atômico. Existem aí dois tipos de fenômenos que nós conhecemos, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos consistem justamente na parte em que eu tenho a matéria e desta matéria eu formo uma nova substância. É justamente o que caracteriza uma reação química. Isso só é possível se tiver aí um rearranjo atômico, tudo bem? Então nós temos aí um estado inicial, onde nós temos os reagentes, que passam por uma mudança, que seria uma reação química, para chegar no nosso estado final, que seriam os produtos, tudo bem? Então essas reações químicas obedecem essas leis que nós estamos estudando. Bom, a primeira lei que nós estudamos aí foi a lei de conservação de massa, certo? E nessa lei de conservação de massa de Lavoisier, ela deixa bem claro para nós que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando eu coloco dois membros aí para reagir, ou seja, dois reagentes, nesse caso aqui nós temos os exemplos de gás e hidrogênio reagindo com gás cloro, eles passam por uma reação, que seria uma transformação, um rearranjo atômico, certo? E aí formam HCl, que é o ácido clorídrico, ou gás clorídrico, certo? Dá para perceber aqui nitidamente que antes nós tínhamos aqui gás hidrogênio e gás cloro, e que agora formou-se novas ligações com novas substâncias. Porém, os hidrogênios que eu tinha antes e os cloros que eu também tinha, continuam no sistema em mesma quantidade. E é essa determinação de estarem em mesma quantidade, é essa conclusão que nós temos, que me garante que a massa seja equivalente, tanto do reagente quanto do produto. É exatamente porque eu tenho dois hidrogênios no reagente e dois hidrogênios no produto, que me garante que eu tenho os mesmos 2 gramas de hidrogênio. E que me garante também que eu tenho 2 cloro no reagente e 2 cloro no produto, o que dá 71 gramas. E aí, se nós somarmos os dois com 71, nós vamos chegar em 73 gramas, tudo bem? Isso só é possível, galera, quando eu deixo bem clara a situação de que essa reação ela ocorre em um recipiente fechado. Então, ó, em uma reação química ou transformação química qualquer que ocorra em ambiente fechado, eu já tinha definido isso para vocês uma vez e vou definir mais uma, ó, é importante, vou grifar, ó. Então, precisa ocorrer em ambiente fechado, tá bom? E aí a massa total dos reagentes, ó, a massa dos reagentes, certo? Será igual à massa dos meus produtos, beleza? Então, quando eu tenho um recipiente fechado, eu tenho essa garantia. Agora, eu já expliquei para vocês que ele precisa ser fechado, precisa ser lacrado, e isso na teoria eu preciso garantir que ocorra, tá bom? Agora na prática nós temos que tomar alguns cuidados, porque às vezes nós estamos pensando, né? Tudo nos leva a crer que esse recipiente é fechado, mas nós estamos perdendo um pouco de matéria. Sempre que libera odor, por mínimo que seja, né, a matéria que nós estamos perdendo, é matéria, está sendo perdida, então a lei de Lavoisier ela já não será cumprida. Então temos que tomar cuidado quando há liberação de odor. Que nem eu já falei para vocês aí no preparo de um bolo, no preparo de um pão. Está liberando odor. Se está liberando odor, está acontecendo uma reação química. E se está chegando até nós é porque está saindo do recipiente onde está sendo feito. Então, por menor que seja, já está tendo aí, já está havendo uma perda, tá bom? Então, temos que dosar aí o que ocorre na teoria com o que ocorre de fato na prática. E aí, galera, nós temos duas maneiras para provar a lei de Lavoisier. A primeira é o que nós chamamos de massa antes com massa depois, tá? A massa antes tem que ser igual à massa depois. Então, MA tem que ser igual a MD, ok? Ou nós também podemos utilizar o seguinte termo. A massa que reagiu, ela sempre será igual à massa produzida. Essa segunda aqui, em específico, nós precisamos tomar um cuidado.
que eu posso abreviar de MR igual a MP, massa que reagiu igual a massa produzida. Por que que nós temos que tomar cuidado com essa segunda? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, carbono reage com oxigênio formando gás carbônico, certo? Eu tenho 3 gramas de carbono que reage com 8 gramas de oxigênio. Se nós somarmos 3 com 8, nós vamos chegar a 11 gramas. Então, nós vemos aqui, ó, que foi cumprida a lei de Lavoisier. Formou-se 11 gramas aqui. Então, ó, a massa que eu tinha antes é igual à massa que eu tenho depois. Se eu pegar a massa que reagiu, realmente 3 gramas de carbono reagiu com 8 gramas de oxigênio. Não teve desperdício, não teve o que nós chamamos de sobra ou excesso, tá bom? E aí houve uma produção real de 11 gramas de gás carbônico, ok? Agora, se eu pego em alguns experimentos e eu mudo, né, saio de um primeiro para um segundo experimento, observa os valores que eu vou determinar aqui para nós agora. Eu vou falar que no segundo experimento eu utilizei aqui 6 gramas de carbono com os mesmos 8 gramas de oxigênio. E aí eu falei para vocês, falo, né, para vocês, que aqui forma 11 gramas de dióxido de carbono. Bom, aconteceu um problema aqui. Qual foi o problema? Pessoal, quando eu tenho 8 gramas de oxigênio, essa primeira linha aqui é a minha razão. É o que me proporciona a ter algo para a segunda, para a terceira, para a quarta linha, ou experimentos e assim por diante. O que manda é o seguinte, eu garanti para vocês que para formar 11 gramas de gás carbônico, 8 gramas de oxigênio consegue reagir com no máximo 3 gramas de carbono. Então não adianta eu aumentar, por exemplo, a quantidade de carbono se eu mantiver a mesma quantidade de oxigênio. O máximo é o limite. O oxigênio só suporta reagir com 3 gramas de carbono. E aí, ó, do primeiro para o segundo experimento aqui, o que aconteceu? Eu mantive a quantidade de oxigênio, tá vendo? Porém, eu não mantive a quantidade de carbono. Eu aumentei a quantidade de carbono. De 3 foi para 6. Mas aí o que aconteceu? Como o oxigênio eu mantive a mesma quantidade, o oxigênio consegue reagir no máximo com 3 gramas de carbono. E aí, se ele reagir com esses 3 gramas de carbono, de fato, só haverá 11 gramas de formação de gás carbônico. E aí ocorre o que nós chamamos de excesso, tá bom? Vai restar, sobrará nesse sistema 3 gramas de carbono, tá vendo? Por quê? 8 gramas de oxigênio consegue reagir no máximo, estourando com 3 gramas de carbono, tá bom? Tendo assim uma sobra de 3 gramas de carbono. Então aqui, ó, existe o que nós chamamos de excesso de 3 gramas, tá bom? E aí, foi aí que eu, por isso que eu coloquei aqui para vocês, perdão, esse conceito de massa que reagiu tem que ser igual à massa que foi produzida, o MR tem que ser igual à massa de MP, tá bom? Por quê? O que está acontecendo aqui? Toda vez que tem excesso, toda vez que tem sobra, nós nunca colocamos esse dado do que restou, do que sobrou, do que ficou em excesso, para comprovar a ideia de Lavoisier. Então, nesse caso, ó, a massa que reagiu foi o quê? Eu coloquei 6 gramas de carbono, mas o que reagiu de fato foram apenas 3. Então, reagiu 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, totalizando assim 11 gramas de dióxido de carbono. Professor, o que eu faço com excesso? Desconsidera. Na lei de Lavoisier, você nunca pode considerar o que está em excesso, tá bom? O que está em excesso é sobra, não entra no cálculo da lei de Lavoisier. E aí sim, nós conseguimos utilizar, então, essa equaçãozinha para provar, beleza? Aqui agora eu coloquei para vocês um pouquinho mais a respeito da lei de Proust, certo? A lei de Proust ela veio justamente para complementar as ideias de Lavoisier, não é? O que diz a lei de Proust? A proporção das massas que regram as reações químicas, permanece sempre constante em um sistema. Analisando aqui de uma maneira geral, é muito simples essa lei. Ó, primeira linha é o que manda na equação, todinha, sim. Então, ó, 3 gramas de oxigênio reage com 8 gramas de oxigênio. Aqui, juntando os dois, 3 com 8 dá 11 gramas de gás carbônico, certo? E aí, olha só, o que acontece nesse caso? Através dessa primeira linha que determina todo o restante da minha equação, eu vou definindo segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, se existirem aí, tudo bem? Aqui existem 3 linhas, primeiro, segundo, terceiro experimento. Bom, nem precisamos analisar todos.
Do primeiro para o segundo experimento, ó, o que aconteceu com o carbono? De 3 ele foi para 6. Aumentou, e aumentou numa proporção de 2 vezes, não é? De 3 para 6 é como se eu tivesse multiplicado por 2. Então, olha o que tem que acontecer com o oxigênio e gás carbônico. Aumentar na mesma proporção. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2, então de 8 ele foi para 16. E aqui o gás carbônico, ó, se você juntar 16 com 6, você vai chegar justamente em 22, o que dá o dobro de 11, tá vendo? E ó, se você pegar, por exemplo, do primeiro para o terceiro experimento, olha a comparação, do primeiro para o terceiro, de 3 foi para 9, então triplicou, é como se eu tivesse multiplicado por 3. Então, ó, o restante tem que seguir essa mesma proporção. De 8 foi para 24, triplicou. De 11 foi para 33, triplicou, certo? Então, segue o que nós chamamos de constantes. É o que nós chamamos de constante, tudo bem? Bom, e como que eu descrevo isso matematicamente? Pessoal, matematicamente o que eu posso fazer? Ó, eu vou pegar o exemplo da primeira para a segunda linha. Se eu pego 3 para dividir por 6, não é igual a 8 dividido por 16? Que, consequentemente, não é igual a 11 dividido por 22? Esse resultado aqui dá sempre o mesmo. Esse resultado aqui dá o que nós chamamos sempre de uma constante. Então, é por isso que a lei de Proust é chamada, conhecida como lei das proporções definidas ou como lei das constantes. Tudo bem? Bom, galerinha, aqui eu deixei um exercício simpérrimo de aplicação para a gente desenvolver, tudo bem? Só que para isso, nós vamos ter que reunir a lei de Lavoisier e a lei de Proust, todas em uma só, tudo bem? Então, o que acontece aqui, ó? 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio, beleza? Primeira coisa, galerinha, vamos montar a equação? Vamos treinar a equação? Não é? Vocês já viram que não tem equação aqui, então é porque ele quer que a gente treine, ele quer que a gente monte, né, o exercício. Vamos seguir o que ele está pedindo para nós. Então, ó, ele falou, informou, né, que o sódio reage com o oxigênio é gás oxigênio, certo? Formando peróxido de sódio. Peróxido de sódio, galerinha, é quando nós juntamos sódio mais o oxigênio. Vamos montar fórmula? Lembra dos NOx. Sódio, a família 1A, trabalha com mais 1. Oxigênio é sempre menos 2, não é isso? Então, ó, como é que fica isso daqui? 2 negativo com 1 positivo, não dá, né? Tem que haver o tombamento de carga. Então, aqui forma o Na2O, certo? Pessoal, eu não vou efetuar o balanceamento químico aqui. Por quê? Porque nesse caso ele não é importante para nós. A gente só precisa anotar os valores que ele está passando aqui para nós, tudo bem? E o que ele informou? 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, tá bom? E aí forma o óxido de sódio. Ele não falou quanto que forma. Mas, ó, seguindo esses valores, 46 mais 32, nós sabemos quanto que dá, não é? 46 mais 32, nós vamos chegar em 78 gramas, tá bom? E aí, olha a pergunta que ele faz. Essa nem era pergunta, isso aqui foi só o que a gente deduziu utilizando a lei de Lavoisier. A pergunta é, quantos gramas de sódio, não sei, X, pergunta, não é? Serão necessárias para obter 156 gramas de peróxido de sódio. Para obter 156 gramas de peróxido de sódio, quanto que eu preciso colocar de sódio para reagir? Bom, aqui o que nós podemos fazer, galerinha? É empregar justamente a lei de Lavoisier, juntamente com a lei de Proust, não é? O que acontece? Eu tenho uma informação aqui, ó, que o peróxido de sódio, ele saiu de 78 e veio para 156. De 78 para 156, ele dobrou, não é? Então, é porque eu multipliquei por 2. Então, basta eu fazer a mesma proporção para o sódio para nós chegarmos em quantos de fato ele tem. Então, ó, 46 multiplica por 2, qual é o valor que nós vamos chegar? 92 gramas, não é, galerinha? Exato. Sendo assim, nós chegamos na alternativa E, 92 gramas. Se ele tivesse pedido para a gente calcular o oxigênio, era só efetuar a mesma linha de raciocínio, não é? Multiplica por 2, esse 32, nós chegaríamos em 64 gramas. Tranquilo esse exercício, não é, pessoal? Bom, e agora vamos para a lei de Dalton, tá bom? O que diz a lei de Dalton, galerinha? Dalton percebeu, quando ele propôs a teoria sobre o seu modelo atômico, que se ele combinasse proporções definidas de elementos químicos, de átomos,
eles poderiam formar as substâncias, tá bom? Só que ele percebeu que era necessário seguir algumas regrinhas para formar as substâncias. Dentre essas regrinhas, precisava, na grande verdade, seguir proporções, que vinha da lei de Proust, que vinha também da lei de Lavoisier, tá bom? E aí, o que ele propôs? Se um elemento ficar com a massa fixa entre dois, tá bom? O outro elemento químico pode variar em uma proporção simples de números inteiros, tá bom? Então, o que acontece, ó? Ele pode aqui, nesse exemplo, juntar nitrogênio com oxigênio em diferentes quantidades e formar os óxidos. Tá vendo aqui, ó? Ficou N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5. Percebe que o nitrogênio sempre está na mesma condição. Ele está constante, ó, N2, 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 N2. Porém, o oxigênio está mudando. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5. Então, o que acontece? Significa que o nitrogênio está constante, como ele tem sempre 2 aqui, ó, é como se eu pegasse 2 e multiplicasse pela massa dele na tabela periódica, que é 14, o que dá 28. Como ele está sempre N2, sempre ele está com uma massa de 28 gramas. Porém, o oxigênio está mudando, tá vendo? Então, ó, nesse caso aqui eu coloquei 16 gramas de oxigênio, nesse caso 32, nesse caso 48, nesse caso 64, nesse caso aqui 80. Quando isso acontece, nós podemos utilizar um processo de simplificação, tá bom? Através aí de um conceito matemático, para determinar qual é a forma do óxido que nós estamos chegando, tudo bem? Então, para isso, eu deixei aqui um exercício de aplicação para vocês entenderem, por exemplo, por que esse daqui ficou N2O? Por que esse aqui ficou N2O2? Tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou montar uma equação para nós, beleza? Nessa equação, o que eu vou colocar? Ó, o nitrogênio reage com gás oxigênio para formar diferentes tipos de óxidos. Vocês já viram que formam diferentes tipos de óxidos, certo? Bom, nesse caso aqui, ó, no primeiro, o oxigênio não, né? O nitrogênio sempre se manteve com 28 gramas. Porém, o oxigênio ele estava com 16 gramas. Eu sempre tenho que comparar de 2 em 2. Eu vou comparar aqui, ó, primeiro com o segundo. Primeiro com o segundo. Bom, no segundo, o nitrogênio continua com 28 gramas. Porém, o oxigênio ele já está com 32 gramas, tá bom? Eu quero saber quais são os óxidos que eu vou formar aqui e aqui. Bom, para isso, o que eu preciso fazer? Pega os dados de quem está variando no sistema, no caso é o oxigênio, para ver em quanto que nós vamos chegar, tudo bem? Nesse caso, como é o oxigênio que está variando, eu vou pegar os valores que eu tenho dele, 16 e 32, tudo bem? Então, ó, vamos fazer um processo de simplificação. Vocês já podem fazer pelo máximo divisor comum aqui, não é? Porém, eu vou fazendo passo a passo para todos acompanharem. Por exemplo, 16 divide por 2, em quanto que nós vamos chegar, pessoal? Isso aqui é igual a 8, certo? E 32 dividido por 2, nós vamos chegar justamente em 16. Dá para continuar simplificando aqui, ó, por 2, não dá? Então, ó, 8 por 2, nós vamos chegar em quanto? 4, certo? E 16 por 2, nós vamos chegar em 8. Vocês já viram que dá para ficar indo no passo a passo, né? Bom, deixa eu já fazer agora pelo máximo aqui, ó, 4 por 4 e 8 por 4 também, não é? 4 divide por 4 vai ficar em 1 e 8 divide por 4 vai ficar em 2. Ou seja, quem estava com a massa 16 chegou em 1, não é? Então, nesse caso, vai ficar N2O1, certo? E quem estava com 32, simplificamos e chegamos em 2. Nesse caso, se transforma em N2O2. Então, aqui eu provei para vocês as duas fórmulas por que nós chegamos, tudo bem? Vamos fazer mais um para vocês entenderem de fato? Ó, eu vou pegar agora do segundo para o terceiro experimento, tudo bem? Vocês já viram que o nitrogênio se mantém constante, então a nossa briga aqui, ó, é com quem? Com o oxigênio, certo? Então vamos simplificar, ó. Eu vou pegar então os dados de 32 e 48, certo? Bom, vamos na mesma situação, né? Na mesma condição. Vamos simplificar. Eu vou simplificar primeiro por 2, tá bom? Então, ó, 32 por 2, nós vamos chegar em 16, certo? E 48 por 2, vocês concordam? Vamos chegar em 24, beleza? Bom, o que eu posso fazer aqui, galerinha? Eu posso simplificar esse daqui, continuar, né, por 2. Esse aqui eu posso continuar por 2 também. 16 por 2, nós vamos chegar em 8, não é? E 24 por 2, nós vamos chegar em 12. Dá pra gente continuar simplificando, só que agora eu já vou aumentar a proporção um pouquinho, certo? Vou simplificar agora, ó, por 4, tá bom?
Se eu simplificar 8 por 4, nós vamos chegar em 2. E 12 por 4, 4, 8, 12, nós vamos chegar em 3, não é? 2 sobre 3, não tem mais o que fazer. Se eu simplificar mais, eu não vou chegar nos menores números inteiros e sim em números quebrados. Então, ó, quem estava com 32, ficou com 2, não é? Então, aqui formou o N2, O2, é o oxigênio que está variando. Nós estamos tentando descobrir qual é o número que nós temos aí para o oxigênio, beleza? Que deriva do nitrogênio no tombamento de carga, hein? E quem estava com 48 chegou em 3. Então, aí forma o N2O3, tá vendo? Então, nesse caso, nós provamos essa teoria. Agora, ó, eu deixo como tarefa para vocês tentarem fazer, tá bom? Do N2O4 para o N2O5, tá bom? Tentem fazer aí o processo de simplificação de 64 e 80 e vejam se realmente vocês vão chegar no N2O4 para o 64 e no N2O5 para o 80. Que é, no caso, 80 gramas de oxigênio, tudo bem? Então, galerinha, eu encerro essa aula por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.